Chegamos, graça e paz à família aqui presente, graça e paz aos irmãos também aqui pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. E esse é mais um tema que nós iremos desfrutar dentro da graça de Deus. Os cristãos que não acreditam na ressurreição de Cristo. Como assim, irmão Elcio? É possível o cristão, aquele que se denomina cristão, não acreditar que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Claro que sim. E nós vamos mostrar hoje dentro da Bíblia que existe muitos cristãos que não acreditam que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Olha o que disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 12 em diante. Vamos ao estudo. Disse Paulo: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Eu gosto muito de falar sobre o contexto dessa comunidade, né? Desta igreja dos Coríntios, porque era uma igreja muito problemática. Era um povo carnal, era um povo envolvido com idolatria, era um povo que vivia envolvido com prostituição, era um povo que vivia, sendo instruído ou com a mentalidade de ser levado por todo o vento de doutrina. Você vai ver o apóstolo Paulo falando lá no capítulo 8 que aquele povo tinha um problema tão sério com os ídolos que eles estavam em Cristo e continuava a sacrificar os ídolos. E Paulo dizia: mas os ídolos nada são, nós só temos um único Deus. No capítulo 10, Paulo vai dizer: olha, vocês não podem se assentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Vocês não podem ser participantes da graça de Deus, do Evangelho, e serem participantes da mesa dos ídolos, dos deuses estranhos. Então aquele povo vivia ali, uma hora era, outra hora não era. O jovem se relacionava com a mulher do próprio pai, e a comunidade via aquilo como algo natural. Não, tá aí. Paulo dizia: não, isso não é normal. Nem entre as pessoas que não têm Deus não praticam isso. Olha o que vocês estão fazendo. Capítulo 11, você vai ver aquele povo ali se embriagando dentro da comunidade, comendo e deixando alguns irmãos com fome. Paulo disse: que comunhão é essa? Vocês não lembram o que Jesus fez? Então, era uma igreja muito problemática, Havia alguns entre eles, alguns, não eram todos, claro, que se batizava pelos mortos. Era uma cultura pagã. Alguém morria e aí vinha um representante da família se batizar pelos mortos. Então era uma comunidade cheia de problemas, né? Cheio de entendimento carnal. Paulo dizia: leite vos dei de beber, não alimento sólido. Se tinha uma comunidade que dava dor de cabeça para Paulo, era essa comunidade aqui. Era um povo tão problemático que Paulo dizia: olha, irmãos, eu já mandei avisar vocês de antemão. Prepara aí os donativos, prepara aí uma oferta para os irmãos pobres, que quando eu chegar aí, eu vou recolher de vocês, mas eu não quero que vocês façam isso por força. Eu não quero que vocês venham fazer isso com tristeza, por necessidade, porque Deus ama quem dá com amor e alegria. Então preparem logo aí, para quando eu chegar aí, não parecer que eu estou obrigando vocês. Porque aí Paulo dizia: olha, quem vai à guerra à sua própria custa? Vocês não entendem que há uma necessidade na comunidade. Vocês não entendem que os irmãos precisam ser assistidos. Então você vai ver que era uma comunidade problemática, com os dons. Paulo dizia: não é para vocês ficarem falando em outros idiomas. É uma comunidade que todos entendem a mesma linguagem. Todo mundo fala a mesma linguagem, então não venham para cá trazer uma linguagem estranha. Nós estamos aqui reunidos em graça, os irmãos aqui no YouTube,
Você já parou para analisar que em vez em quando aparece alguém com uma linguagem estranha no nosso meio? Uma linguagem diferente? E logo você identifica, para que isso? Isso não está trazendo edificação. Você está ouvindo a palavra da graça, você está firme na graça de Deus, de repente aparece algum: irmão, mas se a gente não sacrificar, irmão, se a gente não pagar o preço, que linguagem é essa? Você já começa a entender que ali é uma linguagem estranha, não traz edificação. Então essa igreja de Corinto tinha esses problemas. E o apóstolo Paulo disse lá no capítulo 11, no versículo 19, Paulo disse: é necessário que haja entre vocês heresia. Para quê? Para que os sinceros se manifestem no meio de vocês. Então, queridos, sempre haverá os sinceros no meio do povo de Deus. Em contrapartida, sempre existirá também a heresia, as contradições, aqueles que se levantam contra Cristo. E Paulo disse assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns, não são todos, como dizem alguns, dentre vocês, dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Olha que coisa! Crentes, cristãos, que não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Agora você vai ver que existem hoje, no século 21, a religião que se denomina cristã, evangélica, que não acredita na ressurreição de Cristo. E por que não acredita? Não, irmão, eu acredito sim que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Não, você acredita em um versículo que fala da ressurreição. Você não acredita na ressurreição, na obra do Cristo ressurreto. Você acredita em um versículo que diz que Jesus morreu e ressuscitou, mas você não acredita no contexto da ressurreição. Quer ver? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. A nossa pregação tem sido inútil, porque vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou. E Paulo disse: cadê a fé de vocês? Que fé é essa? Se alguns de vocês não acreditam que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E por que é que eles não acreditavam que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos? O próprio Paulo vai, dentro desse contexto, vai relatar. Assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Queridos, hoje falar da graça já dá uma dorzinha de cabeça, né? Hoje falar do Evangelho da Graça dá uma dorzinha de cabeça por causa do peso da tradição. Mas imagine Paulo tendo que falar isso para um povo que estava seguindo teoricamente a Cristo, e Paulo tendo que sempre estar batendo, falando: vocês não acreditam no básico, que é a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque essas pessoas, esses irmãos, eles viam com a mente tão cauterizada dos segmentos pagãos, né? Que eles traziam tudo para dentro daquilo que se chama Evangelho. Quando o profeta Elias, ele viu que o povo estava cocheando entre dois pensamentos. O que era que estava acontecendo? Quando Israel estava próspero, chovia, tinha colheita na terra, o povo começava a adorar Baal.
dizendo que era o ídolo babilônico, Baal, que era o deus da fertilidade, da prosperidade. Quando o povo começava a passar dificuldade, começava a passar fome, eles iam sacrificar a Baal, dizendo que Baal trazia aquilo. Elias se manifestou naquele tempo para restaurar a adoração ao Deus de Israel e disse: olha o que vocês estão fazendo. Uma hora vocês é Deus, uma hora vocês é Baal. Vocês já pararam para analisar que a religião nos ensinou a dividir a nossa adoração, embora eles pregassem a Cristo, mas sempre, olha, se você prospera, você está debaixo da bênção de Deus. Se você está passando por algum problema, alguma luta, é porque tem demônio atuando na sua vida. E aí o pastor, o líder, ia te dar uma receita. Olha, você tem que jejuar, você tem que sacrificar, você tem que estar mais vezes às reuniões, você tem que buscar Deus no monte. Isso é dividir a adoração. O que foi que Jó disse? Deus me deu, Deus tomou. Recebo o bem do Senhor e não o mal. Observe que em todo o tempo Jó não dividia, Jó não perdia o foco. Eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive e por fim ele se levantará em meu favor. Mas a religião sempre traz uma receita. Se está dando tudo certo, é Deus. Mas se alguma coisa deu errado, parece que Deus perdeu o controle da sua vida, e aí você vai ter que fazer alguma coisa agora para chamar a atenção de Deus, porque Deus esqueceu de você, porque Deus não lembra mais de você, e você precisa agora atrair esse amor de Deus para a tua vida, porque parece que você não está mais merecendo esse amor de Deus. E esse povo estava assim, ó, cria na mensagem que Paulo pregava, mas de uma hora para outra alguns deles já não criam na ressurreição. E Paulo disse: se na verdade os mortos não ressuscitam, é vã a pregação, é vã a fé, é vã a graça de Deus. O que eu fico preocupado pensando no que eu vejo no meio das pessoas que receberam a graça de Deus é que, infelizmente, você vai ver muitas pessoas no sistema, que pertencem ao sistema, fervorosos. Infelizmente, você vai ver muitas pessoas vivendo no sistema religioso que tinha temor de Deus. Mas o temor de Deus não era por amor e respeito a Deus. Era por medo. Medo do inferno, medo de Deus tomar a salvação, medo de Jesus voltar e a pessoa ficar para trás. Era por medo. Então você vai ver uma, entre aspas, fidelidade das pessoas no sistema, porque na verdade as pessoas estão amedrontadas, são coagidas e levadas por vento de doutrina. Mas quando você vê pessoas que foram libertos na graça de Deus, é fácil você discernir quem sempre teve uma vida temente a Deus, e é fácil você ver alguém também que nunca temeu a Deus. Eu estava conversando com um abençoado e ele disse assim: olha, presta atenção, esse abençoado, ele não congrega, ele está vivendo a graça de Deus, ele não congrega, onde ele mora não existe congregação, não existe reunião em graça, né? Ele vive com a família, povo de outra religião. Então ele sempre relatou para mim que é muito difícil falar da graça, porque a família dele é muito fechada, a tradição católica e tal. Então é muito complicado. Ele disse: meu irmão, eu me sinto sozinho, só eu e Deus, só eu e a graça de Deus na minha vida. E eu estava conversando com outro irmão em comum, né, que a gente bate um papo, e ele disse: olha, o abençoado está lá, sozinho, ninguém da família apoia ele, todo mundo critica ele. Mas ele me relatou algo que me deixou alegre e ao mesmo tempo
Deus me mostra quando a pessoa de fato teme a Ele, sem nenhum tipo de opressão, sem nenhum tipo de medo. Por quê? Porque esse abençoado, ele foi fazer um serviço, e a esposa estava recém-parida, né? E ele foi fazer um serviço e uma pessoa se aproximou dele, uma jovem, e querendo ter um relacionamento com ele. E esse irmão chorou, irmão. Esse irmão chorou. Como é difícil, sabendo lá que a esposa estava grávida, né, recém-parida, tal, aquela coisa toda, e ele ser assediado a ponto de, sabe, a sua carne. Ele não congrega, ele não se reúne em graça, ele não tem medo do diabo, ele não tem medo de perder a salvação, ele conhece o Evangelho, ele fala do Evangelho, mas o temor de Deus fez com que ele vencesse aquela tentação, aquela dificuldade. E em contrapartida você vai ver algumas pessoas em graça que, quando Paulo dizia tudo é lícito, nem tudo convém, eu já ouvi alguns, mas isso foi Paulo que falou, para mim não interessa. Então, abençoados, a graça de Deus, na verdade, é esse filtro que não precisa falar para outro, fala para você mesmo. Quem é você? Quem é você? Porque o próprio Espírito de Deus, ele vai confrontar o nosso espírito, porque Deus conhece a nossa mente, o nosso coração. Porque, abençoados, a religião é isso, é levada pelo homem, pelo vento de doutrina, mas a graça de Deus, que te conduz é Cristo, quem te conduz é o próprio Espírito. E o apóstolo Paulo percebeu aqui nesse contexto, que parece que a pregação dele era em vão. A fé daquele povo era uma fé inútil, porque o povo falava uma coisa, mas vivia outra totalmente diferente. E olha o que ele continua a falar, versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Agora aqui, 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. É este versículo aqui o chave, que eu digo que os cristãos não acreditam na ressurreição de Cristo. Por quê? Porque o cristão de hoje em dia, o evangélico, o religioso, ele se vê sempre em pecado. Se ele se vê em pecado, ele está confessando entre linhas que Jesus não ressuscitou. Porque se Jesus não ressuscitou, eles continuam nos seus pecados. Para que foi que Cristo ressuscitou? Para tirar o pecado. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que na consumação do século, ele se manifestou para tirar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, se alguém, no caso deles aqui, eles estavam dizendo que Cristo não ressuscitou, então eles estavam ainda se vendo em pecado. Quando a religião diz que você é um pecador, miserável, cego, nu, que você está destituído da glória de Deus, a religião está confessando que ela não acredita na ressurreição de Cristo. Porque uma coisa está ligada à outra. Se eu digo que Cristo ressuscitou, eu preciso também dizer que na minha vida não existe pecado. Ah, irmão, mas quem não erra? Todos nós erramos. Não pecado bíblico de origem para condenação espiritual. Então, é difícil a religião entender isso, porque, como eu falei, a graça de Deus, ela traz esta luz, esse entendimento. Você sabe que não existe uma condenação para você, porque não há condenação para quem está em Cristo. E você é tão livre dentro desse contexto, que mesmo você sabendo que não existe condenação, você não vai querer se envolver com coisas que venham trazer perturbação para a tua vida e para a tua família. Agora,
O religioso não. Ele não vai atrás das coisas erradas, aqueles que não vão, não é porque ele tem medo de trazer uma consequência má para a sua família, para a sua própria vida. É porque ele tem medo de perder a salvação. Um exemplo que eu vou dar. Eu tinha um irmão em Cristo que ele dizia assim, ele já partiu, ele dizia assim: eu fui batizado nas águas com cigarro na boca. E eu até brincava com ele: e cigarro não apagou, irmão? Ele: não, irmão, eu sei que eu estava na igreja e eu fui batizado e eu ainda tinha um vício do cigarro. E aí a gente já pregava graça. Eu falei para ele: meu irmão, mas o cigarro nunca tirou tua salvação. Era um vício seu, é da sua carne. O cigarro não tira a tua salvação. Ele dizia: não, mas eu sou batizado, eu não posso fazer isso. Eu falei: meu irmão, não é porque você é batizado. Sabe por que você não deveria fazer isso? Porque você está destruindo a sua saúde. Você está destruindo a sua saúde. Não é porque Deus vai arrancar a sua salvação. Mas observe que ele não se cuidava a ponto de deixar aquele vício que estava ali fazendo mal. Ele simplesmente ficava com a mente ali perturbada, que ele poderia perder a salvação, porque ele, mesmo sendo batizado, ele fumava o cigarro. E é assim que a religião vive hoje. A religião vive hoje de uma forma que o camarada ele não trai a esposa, ou a esposa não trai o marido, porque tem medo do inferno. Mas na sua mente cobiça o tempo todo outra pessoa. E aí? Será que para Deus esta pessoa não está cometendo esse erro? Claro que está. Jesus disse assim, a lei dizia para não adulterar. Jesus disse: se você desejar no seu coração, você já cometeu o adultério. Então muitas vezes, na graça de Deus, e é isso que eu quero que os irmãos entendam, não é simplesmente o ato de você ter praticado algo. É o conflito que existe dentro da tua própria mente. Essa confusão, essa luta que existe dentro da tua própria mente, de que você, não, tudo bem, você não está cedendo, mas você está ainda sendo tentado ali, sabe? Você está em confusão, você está perturbado, não tem descanso. Mesmo você não executando, mesmo você não praticando, mas você está em conflito consigo mesmo. E como resolver esses conflitos, irmão? Se envolvendo com o reino de Deus. Eu preciso ocupar minha mente com as coisas de Deus, a ponto de não deixar brecha para essas paixões e essas tentações sucumbir à minha espiritualidade. Lembra do que Jesus de Nazaré falou sobre a casa varrida e adornada? É aqui, ó. Quando eu estou com a minha mente limpa, varrida, adornada, eu não tenho, sabe, motivos para ficar buscando em coisas um preenchimento que eu sei que só o Papai do Céu me dá. Agora, quando a minha mente está vazia das informações e das coisas acerca do reino de Deus, eu fico cocheando entre dois pensamentos. O que era que estava na cabeça desse povo? Que acreditava, seguia, mas quando Paulo falava da ressurreição, por quê? Porque por certo havia ali outras informações, havia ali outras influências que tiravam o foco do propósito que eles tinham em Cristo. E Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês e ainda vocês permanecem nos vossos pecados. Uma mulher, a esposa do meu pai, minha boa Dastra, ela chegou para um parente meu e ela disse assim: tudo que teu irmão faz, você tenta fazer. E aquela pessoa se ofendeu. O meu irmão, na hora, se ofendeu. E ela disse assim: tudo que seu irmão faz, você tenta fazer. Por quê? E aí, a gente conversando depois, eu entendi o porquê ela falou aquilo. Sabe por quê, abençoados? Porque, queira que não, você
é um influenciador. Você, como pai, você vai influenciar os teus filhos, positivamente ou negativamente. Como mãe, como irmão, como alguém da sociedade, um profissional, você sempre vai influenciar. Então as pessoas vão estar sempre de olho em você, porque você influencia as pessoas. Alguém olha para você e diz assim: rapaz, que menino bom, né? Talvez você nem saiba disso, mas alguém olha para você e se inspira em você. Que menino bom, rapaz. Aquele menino tem um coração de ouro. Olha aquela mulher, olha aquela jovem. Olha como ela se porta, como ela se comporta. Mesmo você não sabendo, mas tem gente ao teu redor que olha para você e vê você como uma fonte de inspiração. Agora você já pensou se você fizesse isso apenas para impressionar alguém? Uma hora você não ia conseguir, porque você ia ser um hipócrita. Tentou mostrar uma coisa que você não é. Você não consegue sustentar aquilo. E quando essa pessoa falou para o meu irmão que ele tentava ser ou me imitar, eu fiquei feliz, porque eu tinha consciência de que aquilo que eu praticava era uma coisa positiva, era uma coisa boa. É claro que na hora existiu aí, da parte da pessoa que comentou, você é crente porque ele é crente? Você tenta fazer o que ele faz, mas que bom, e eu fico feliz se alguém olhar para mim e dizer assim: eu quero ser um cristão como você. Eu fico feliz em olhar para você, para os irmãos e dizer assim: aquilo que você faz, a forma que você age, eu quero ser igual a você. Agora o que acontece, meus irmãos, é que muitos filhos de Deus na religião não conseguem encontrar um referencial, não conseguem encontrar ninguém, porque você vai ver um povo ou pessoas sempre correndo atrás daquilo que lhe é benefício próprio, é da sua vontade. Eu quero, ganância, eu luto por isso. E você olha, você vai ver uma pessoa extremamente carnal, que não se preocupa com o outro, que não se coloca no lugar do outro, que não se sensibiliza com o outro, porque ele só pensa em si. Eu falo sempre sobre essa questão. Comunhão, abençoados, é diferente de reunião. Comunhão é totalmente diferente de um espaço onde as pessoas estão juntas, porque existem muitos movimentos, pessoas que estão juntas, mas não estão unidas. Pessoas que você não pode contar, sabe? Pessoas que você não confia. Pessoas que malmente vai lhe dar um bom dia, uma boa tarde. Eu falei para uns abençoados aqui no grupo de WhatsApp, eu falei: irmãos, eu recebo muita ligação e muita mensagem de áudio, e às vezes eu não posso responder vocês. Sabe por quê? Eu falei para eles: porque a minha prioridade são os irmãos que têm comunhão comigo. Então às vezes eu fico, já falei para eles, eu fico selecionando muito áudio, muita pergunta, muita coisa. Eu seleciono e digo: não, agora eu vou atender o irmão aqui da comunidade, o irmão que se reúne comigo, um irmão que eu conheço, um irmão que está passando uma situação difícil. E teve até um irmão do nosso meio que disse assim: às vezes eu quero conversar com você, mas você é ocupado. Eu digo: não, pode conversar comigo, liga para mim, passa mensagem que a gente conversa. Sabe por quê? Porque nós temos uma comunhão. Não é aquela coisa artificial, aquela coisa de longe. Não, nós precisamos entender que aqui, e aqui eu falo no sentido literal mesmo, aqui nessa reunião, se você tem uma necessidade, a gente vai ter que abraçar a causa e chegar junto. Precisa chegar junto. Agora, comunhão virtual é saudável, é verdadeira também? É, mas não é aquela coisa do dia a dia. Então eu já falei para alguns irmãos, me perdoe quando eu demoro de responder vocês, é porque eu tenho outras pessoas, eu tenho outros irmãos que às vezes é algo mais próximo, mais íntimo, eu preciso dar atenção para essas pessoas. Se
Se os irmãos lá em Corinto não entendiam essa questão da ressurreição, eles não estavam tendo comunhão com aqueles que acreditavam na ressurreição. Se viam em pecado. Nós temos outros irmãos do sistema religioso. Mas por que você não tem uma comunhão espiritual com eles? No sentido da doutrina. Porque tudo que você falar, eles vão dizer o contrário. Você vai dizer assim, não, irmão, nós não estamos em pecado. Eles vão dizer, é claro que nós estamos em pecado. Não, irmão, salvação eterna não se perde. Eles vão dizer, brinca para ver se você não perde a salvação. Então não tem como andar junto quando não há acordo. Não tem como caminhar junto quando não há concordância, irmão. Então você precisa amar em Cristo, você precisa respeitar, mas não tem como ter comunhão com alguém que pensa diferente de você. Até porque das duas coisas, uma: ou você convence a pessoa, ou você vai ser convencido pela pessoa. E aí você vai ficar tentando provar. Um irmão me passou uma mensagem ontem dizendo, irmão, me ajude nesse texto, porque eu fui falar aqui que demônios, deuses não existem, mas aí foi uma briga lá com os crentes. Eu falei, meu irmão, esse é o teu erro, não tente convencer ninguém. Se alguém chegou, perguntou, você explicou, amém. Irmão, você vai perceber quem vai querer aprender, e você também vai perceber aquele que vai querer briga com você. Meu irmão, não brigue não, irmão. Deus abriu a tua mente, você entendeu a graça de Deus, então viva você o evangelho da graça. Não tente convencer filho, marido, esposa, tio. Não, é você e Deus. É você e Deus. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir a graça de Deus, eu creio que Cristo ressuscitou, nós não estamos em pecado. Mas quando eu recebi a graça de Deus, era aquela coisa de tentar convencer, de tentar provar. E outro dia eu estava com uns parentes meus aí no sul da Bahia, e aí um irmão começou a conversar comigo, eu comecei a falar da graça, e o irmão se alegrou. Só que eu percebi que a titia, crente do pé roxo, ela se incomodou. E aí o esposo dela começou a ouvir a graça e eu falando, com cuidado, com certo, né? Com uma certa prudência, mas ela estava ligada o tempo todo. E ele, rapaz, é isso mesmo, é assim mesmo. E aí quando foi no final da noite, a gente reuniu os irmãos, foi dar uma palavra. E aí ela chamou para fazer uma oração da família. Eu olhei para minha esposa e falei, vai estreitar, porque ela estava observando. Foi dito certo. Olha, nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. Imagina, irmão. Nós temos que ter cuidado com os falsos profetas, porque vem muita gente em nome de Jesus. Temos que ter cuidado para não perder a nossa coroa. Agora imagine você olhar para uma tia que te viu conversando com o esposo e de repente endemonizar você. E aí eu vou tentar convencer? Não. Eu vou tentar provar que eu estou certo? Eu vou tentar provar e dizer para ela, não, Cristo ressuscitou e não existe pecado na nossa vida. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não. Eu quero estar em paz. Mas eu percebi que ela, por mais que tenha 20, 30, 40 anos de religião, ela nunca esteve em paz. Por quê? Medo de perder a salvação, tentando convencer os irmãos a aceitarem Jesus e abraçando a família como se a família fosse responsabilidade espiritual dela, que ela é a cabeça e a chefe para salvar todo mundo da casa. Esqueça isso, irmão. Não adianta. Quantas vezes ligavam para mim e diziam, você tem que jejuar pelo seu pai, para Deus salvar o seu pai. E eu me acabava no jejum, na oração. Depois dizia, eu não posso fazer nada. Quem fez tudo foi Cristo. Agora, se a pessoa não acredita, que era o caso aqui do contexto, Paulo disse, vocês permanecem no pecado de vocês. Cristo foi para a cruz, tirou o pecado. Aí o povo vem 21 séculos depois dizer que está em pecado.
Cristo foi na cruz e está lá escrito, Gálatas 3,13: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ele se fez maldição pelo seu povo. Você vai na igreja hoje, está o pastor com a mão na cabeça quebrando maldição. Agora você vai convencer essas pessoas? De jeito nenhum, irmão. Você vai provar para essas pessoas que essas pessoas estão erradas? De jeito nenhum. Aí você vê nas redes sociais algumas pessoas que conhecem o Evangelho da Graça, falando da graça. Quando você vai no comentário, chega a dar dor de cabeça, irmão. Isso é um herege, desviado, distorcendo a palavra. E o camarada falando dentro da palavra. E os crentes, porque a nossa maior luta não é com da seita, o incrédulo, não. Quem mais nos persegue são aqueles que se denominam cristãos. Por quê? Eles dizem que crê, mas crê de uma forma totalmente contra aquilo que o Evangelho diz a respeito do povo de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Aqui está falando, abençoado, ó, olha, de semelhança. Você não morreu com Cristo, é uma semelhança. Cristo morreu para o pecado, semelhantemente você morreu para o pecado com Cristo. Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós fomos ressuscitados com Ele. É uma semelhança. Mas o que é que o evangélico diz? Que eles vão morrer e um dia vão ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. Não é no sentido literal. Não existe essa de você morrer e vai para debaixo da terra e aí Jesus volta e você ressuscita. A ressurreição foi na semelhança da morte, morremos para o pecado, Ele ressuscitou, na semelhança da sua ressurreição, nós estamos ressuscitados com Ele. O apóstolo Paulo disse aos Efésios capítulo 2: vocês estavam mortos em pecados e em delito. Mas aquele povo não estava morto, mas eles estavam mortos no pecado. Quando Cristo ressuscitou, eles também ressuscitaram da condição de pecado, da condição de mortos no pecado. Mas vai falar isso para as pessoas? Eu fui um pastor de igreja aí tradicional. Ele disse: vem cá, qual é a sua teologia? É armeniana? É calvinista? É teologia livre? Que teologia é essa que você prega? Eu não estou entendendo nada. Falei: pois é, meu irmão, porque vocês estão querendo humanizar Deus, humanizar a obra de Cristo. Vocês estão querendo dizer que a igreja tem comunhão com Deus quando come um pedaço de pão e toma um copinho de suco? Vocês estão querendo dizer que o pecado ficou no tanque de água? Ué, se o pecado fosse ficar no tanque de água, no batismo, qual necessidade você teria de ir para uma instituição evangélica e pedir o pastor para se batizar? Ou, se o pecado ficou lá na água, você foi batizado, pronto, você está salvo para sempre. Mas não, tem que ter o cabresto, né? Para manter você como escravo. E eles não entendem isso aqui, porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Tem um professor aí, que, diga-se de passagem, tem muita gente em graça que segue esse professor e está virando ateu. Esse professor, ele era um pastor da Assembleia de Deus. Eu vou falar só o sobrenome, tá? Sabino. Não vou falar o primeiro nome, não. E ele era pastor da Assembleia de Deus. E depois ele não se denomina ateu, ele se denomina agnóstico. Ele crê em Deus, mas não crê em Cristo. Ele não crê na ressurreição. Ele não crê no sacrifício. Ele não crê em nada da Bíblia. Ele diz que Paulo é o pior herege que existe. Que Paulo pregou tudo diferente de Jesus. Jesus disse uma coisa e Paulo disse outra. Mas observe, abençoado, existem muitos irmãos em graça que seguem esse camarada, que estão se tornando ateus. Ele não é ateu, ele diz que ele é agnóstico, ele crê no Criador. Legal.
Mas tem gente que acompanha ele e está virando ateu, porque simplesmente está colocando a sua mente nos livros históricos e querendo entender Deus de uma forma literal. E esse mesmo texto aqui, ele disse assim: Jesus não ressuscitou, porque Paulo disse que se Jesus não ressuscitou, não há ressurreição. Aí ele fez uma pergunta no programa dele: me mostra alguém aí que ressuscitou. Aí os colegas dele disseram: realmente ninguém ressuscitou. E ele disse assim: me mostra aí, porque a Bíblia, aí ele usa a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz: morreu uma vez, segue-se o juízo. Aí ele disse: vem Paulo dizendo que há ressurreição. Ele disse: me mostra que Cristo ressuscitou. Cristo não ressuscitou. E eu olho para um vídeo desse e eu dou risada, porque o problema é que eles querem levar a ressurreição dos filhos de Deus ao pé da letra, como foi de Jesus, e não é. É claro que ninguém vai ressuscitar no sentido literal, porque a ressurreição de Cristo é totalmente diferente da ressurreição da igreja, que já aconteceu em uma condição, um estado de mortos para um estado de vida. João disse: nós passamos da morte para a... Mas João não tinha morrido, era de um estado, de uma consciência, de uma posição que eles estavam vivendo dentro da lei de Moisés, e eles passaram a viver em Cristo. Mas enquanto as pessoas ficarem querendo entender de uma maneira carnal, lamentavelmente, como vocês viram um vídeo aí que eu coloquei ontem, são homens, mulheres, se dizendo estar em graça, que vão confessar o ateísmo, esse ateísmo moderno, porque estão tendo conflito para entender a Bíblia, como se a tua fé em Deus dependesse exclusivamente de um texto adulterado ou mal interpretado da maneira que a religião entende. E não é desta forma. Romanos 6,6: sabendo isto, olha lá, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. A pergunta é: quem foi crucificado com Jesus? Exceto os dois ladrões ali na cruz. Nós não fomos crucificados com Jesus. Mas o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Paulo foi crucificado? Não. Ah, então, irmão Elcio, Paulo é um mentiroso. Não, irmão, Paulo não é mentiroso. Porque quando Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, Paulo está dizendo que ele crucificou as suas vontades. Ele morreu também para o mundo, e o mundo morreu para ele. Assim como Cristo foi crucificado, Paulo disse: eu também já estou crucificado com Cristo. Assim como Cristo morreu, nós morremos para o pecado, no contexto que era a lei. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, a igreja ressuscitou para a glória de Deus. Viu que não é nada literal? É aqui, ó. Mas o povo não entende. Os cristãos não creem na ressurreição de Cristo. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Eu estou crucificado. O homem velho aqui é aquele povo que viveu no período da lei. Mas hoje nós estamos em graça. Já estamos na ressurreição. Já houve a ressurreição. O homem velho foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O corpo do pecado era a lei de Moisés, foi desfeita. Para quê? Para que não sirvamos mais ao pecado. Jesus ressuscitou e desfez o corpo do pecado, e ele levantou um novo corpo, a igreja, que está lavada, limpa pela água da palavra, sem ruga, sem mácula e nem coisa semelhante. Agora os irmãos cristãos acreditam nisso? Não. Não acreditam. Então, meus amados, nós temos até uma mensagem antiga aí no canal, é o crente ateu. O que tem de crente ateu? Tá tudo lá, em nome de Jesus, mas tudo ateu.
não crê em Cristo, não crê na obra de Cristo. Eles creem no nome de Jesus, tá? Mas Romanos 6:6. Já li. É 8. 6, 7, 8. Romanos 6, 7, 8. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ele está morto, está justificado do pecado. O pecado não tem domínio. Ora, se já morremos com Cristo, agora, quando Paulo estava falando aqui, Paulo porventura estava falando para alguém que tinha morrido? Não. É isso que nós devemos entender. Paulo estava falando aqui como eu estou falando aqui para vocês, para as pessoas que estão vivas. Mas o entendimento era: se já morremos com Cristo, Cristo morreu? Amém. Então as pessoas também morreram com Ele? Não, porque as pessoas aqui estavam vivas. Mas as pessoas morreram para aquele pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Você vive ou não vive com Deus? Sim, porque Ele habita em você. Aí o pastor diz assim: venha para a casa de Deus. Não, meu irmão, eu já vivo com Ele. Ah, mas você tem que morrer para o pecado. Irmão, eu já morri para o pecado com Cristo. Ah, mas você tem que ressuscitar no dia do juízo. Não, meu irmão, quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Vá explicar isso para o legalista. Dá um nó na mente. Não, irmão, não é assim não. Jesus morreu de verdade, tu vai morrer de verdade, um dia tu vai ressuscitar de verdade. Ou seja, literal. Não, irmão. Jesus de Nazaré, ele disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne para nada presta. O entendimento carnal não presta para absolutamente nada. Quando alguém vai para o monte buscar poder de Deus, quando alguém pega um envelope consagrado e diz assim: eu vou dar esse dinheiro para Deus abrir porta, Quando alguém vem para o chamado altar e coloca a cabeça para o pastor orar para Deus, não quer dizer nada. Ah, mas eu vou tomar aqui, irmão Elson, a água que o pastor orou. Se o pastor orou, se deixou de orar, não quer dizer nada. Quer ver uma coisa? Me veio aqui na mente agora. Talvez você, legalista, que vai assistir a mensagem, você crê na oração do copo com água? Ah, eu creio. O pastor orou e a água ficou abençoada. Tá vendo esse copo com água aqui? Já que o pastor tem poder para orar e essa água se tornar um poder místico para curar, eu dou até os irmãos aqui para levar esse copo com água e pedir o pastor que tem poder para orar para amaldiçoar esta água. E traz que eu vou beber. A não ser se ele colocar algum tipo de produto aqui, algum veneno que eu não vou tomar, que eu não sou besta. Quer ver como você desmascara o sistema? Você, pastor, que manda as pessoas levar garrafinha para orar, que você vai abençoar. Eu te dou essa água para você amaldiçoar. E eu vou tomar essa água, não vai ter efeito nenhum na minha vida. Porque é uma mentira, irmão. Mas as pessoas pegam a garrafinha e vai. Essas pessoas não creem no evangelho. Essas pessoas creem na religiosidade. O pastor comprou ali no supermercado a latinha de azeite galo. Aí ele foi comprar logo a mais barata. Ele disse que orou, e agora que ele olha é um óleo ungido. No outro dia ele está jogando óleo nas pessoas. E as pessoas acreditam. Então essas pessoas não acreditam no evangelho. Essas pessoas não acreditam na ressurreição. Essas pessoas não acreditam na obra de Cristo. Essas pessoas acreditam na religiosidade. Cremos que também com Ele viveremos. Vamos lá. 6:9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. A morte não tem domínio sobre ele. Mas olhe que o texto bíblico que nós lemos, Paulo disse: ele morreu, nós morremos com ele.
Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Ele venceu a morte não tem mais domínio sobre ele. Também não tem domínio sobre a tua vida. Então, queridos, a pregação, de fato, como disse Paulo, é loucura. Nós somos salvos pela loucura da pregação. Porque quando você olha para mim, quando eu olho para você, nós estamos vendo aqui um envelope, uma carne. Nós temos uma vida aqui que o Pai determinou, que ninguém sabe a senha, mas uma hora a gente vai deixar essa vida aqui. Mas a nossa vida não se resume a isso, irmão. A morte que Jesus venceu, a morte adeana, nós vencemos com Ele. Nós passamos da morte para a vida. O nosso espírito não morre jamais. Nosso espírito é eterno com Deus. Assim como Deus é eterno, o nosso espírito, a nossa verdadeira identidade, é eterna com Ele. Mas isso é difícil do crente entender, porque ele acha que o que vai ser salvo é essa matéria que um dia vai ressuscitar e vai subir para o céu. Romanos 6,10. Pois quanto ao ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Morreu para o pecado, mas vive para Deus. Tem mais? 11. Assim também vós, olha lá, ó, consideração, né? Considerai-vos, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. É considerar. Eu preciso considerar isso. O cristão não considera o feito de Cristo. É você que fica, não considera. Eu preciso considerar isso. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. Eu estou morto para o pecado. O pecado não tem domínio na minha vida. Eu estou morto para o pecado, mas eu estou vivo para Deus. Mas lamentavelmente a igreja não entendeu. Cadê? 8:11, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aqui é interessante. Vivificará os vossos corpos mortais. Nosso corpo mortal, ele é fraco. Ele é debilitado. Ele é falho. Mas pelo Espírito do Eterno, ele te dá vigor. Ele te dá força. Ele te dá saúde. Então eu chamo até a atenção aqui os irmãos da graça, porque tem gente que diz assim: irmão, já que tudo na graça é espiritual, então Deus não se importa com a minha saúde? Deus não se importa com o meu bem-estar? Deus não se importa com a minha prosperidade? Claro que Deus se importa. Mas isso só acontece na minha vida e na tua vida quando você entender aqui. Agora tem gente que vai para a igreja e quer que Deus faça mágica. O camarada não teve uma mente renovada, ele não se esforça para viver uma conduta dentro de um padrão, dentro daquilo que o Evangelho ensina, e ele quer simplesmente, porque ele pisou numa igreja e o pastor fez uma oração, ele quer ter casa, quer ter um casamento abençoado, ele quer ter um comércio sem trabalhar, sabe? Ele quer prosperar porque ele agora é crente. Quem disse que é assim? Já aprendeu a semear? Já aprendeu a ser generoso? A alma generosa prosperará? Já aprendeu a obedecer e plantar certo para colher? Quer ter o teu casamento abençoado, uma bênção de Deus? Eu que não cuide bem da minha esposa. Ela que não cuide bem, que ela vai procurar um homem, um príncipe. Você que não cuide bem. Nós somos fracos, falhos. Mas se você não procurar viver dentro de um padrão que Cristo ensina, como é que você quer colher o que você não planta, irmão?
Aí tem gente que vem pro Evangelho da Graça, mas eu pensei que aí eu ia ter tudo porque eu já conheço. Tudo o quê? Se não é uma predisposição sua, se a revelação não entrou na tua mente e você se comportou como tal, e aí? Não vai mudar nada. Mas eu conheci. E daí se você conhece? Eu posso conhecer a Bíblia de ponta a ponta, capa a capa, irmão, mas se eu não me posicionar dentro do Evangelho, não vai mudar absolutamente nada na minha vida. Paulo disse que o Evangelho se manifestou trazendo salvação a todo homem, ensinando-nos. Você vai ver gente no sistema religioso, você vai ver gente na graça, você vai ver gente no ateísmo, você vai ver gente lá na religião de matriz africana. E você vai olhar e vai dizer, mas nada, tá tudo parecido, tá tudo igual. É porque não depende da doutrina, depende da atitude. Depende da nossa ação. Aí Paulo disse, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, o Espírito dele nos ensina, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, a sabedoria de Deus, o próprio Pai ministrando em nós, porque Ele habita em nós. Então, se eu vejo que algo está me fazendo mal, Deus me deu sabedoria, já me instruiu, já me ensinou. Gente, eu era muito aviciado no leite, irmão. Leite em pó. Irmão, eu despejava mais com força, irmão. Muito aviciado. Mas aí Deus te deu sabedoria, vai pesquisar um pouquinho cientificamente. Isso é uma praga, irmão. Acaba com a tua saúde. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que vencer esse vício. Eu vou chamar de vício, porque eu não conseguia tomar um dedo de café sem leite. A minha esposa às vezes dizia, rapaz, cadê o leite que dava aqui? O gato comeu. Hoje, malmente, quando faz lá um negócio com leite, que queira que não, sempre tem alguma coisa, tá lá. Porque eu sei que aquilo me faz mal. Se eu sei que o trem do refrigerante está me destruindo, Deus me deu sabedoria, Ele quer vivificar o meu corpo mortal, eu quero ter saúde, eu caminho, eu sou esportista, eu quero viver uma vida saudável, eu vou ter que me esforçar de alguma forma. Não. É como vocês viram ontem, né? A resposta que o irmão Geraldo mandou lá no vídeo, né? O camarada comeu açúcar a vida inteira, teve que amputar as pernas, agora a mulher vai culpar Deus. É porque Deus não curou meu marido. É porque Deus não curou o câncer na pessoa que estava lá se acabando no cigarro. É porque Deus não curou a cirrose, mas o camarada queria viver na cachaça. Viu como as pessoas se complicam? Eu quero ter paz na minha vida. Siga a paz com todos. Eu quero ser amado. Ame. Eu quero ser cuidado. A gente não sabe disso? Cuide. Eu quero colher. Plante. Tá vendo que tudo Cristo nos ensina? Vamos encerrar, né? Aqui já fugi para outra pregação. Eu acho que eu vou até cortar essa mensagem e colocar. Olha lá. 8:34. É assim, ó. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. No contexto, Paulo estava dizendo que nada nos condenará. Quem é que vai te condenar? Paulo disse, nem os principados, nem as potestades. Quem eram os principados da época de Paulo, irmão? Caifás, a cúpula religiosa da época, os falsos irmãos judeus. Tem que circuncidar. Paulo disse, quem é que condena vocês? Tem que sacrificar no monte. Paulo disse, quem é que vai condenar vocês? Tem que fazer. Paulo disse, quem condena vocês? Nem principado, nem potestade, nem anjos, nem passado. Não deixa o passado te condenar. Quem vive de passado é museu. Viva a tua vida. Nem o presente. Não fique preso no momento, nas circunstâncias.
O presente de hoje, amanhã é passado. Então não tenho que me prender agora. Nem o futuro. Pare de sofrer, porque você nem sabe o que vai acontecer amanhã, irmão. Eu sei lá onde eu vou estar daqui a 2 anos, irmão. Eu sei lá o que Papai do Céu preparou, agora eu ando por fé. Eu não sei o que vai acontecer, mas pode acontecer alguma coisa. Tudo pode acontecer. A vida é um sopro. Essa semana agora eu estava até falando para minha esposa, um casal de amigos lá no interior, novos, conhecidos na cidade, aquela coisa. Saíram e foram trabalhar os dois. Bateu numa árvore e morreram os dois. Então o que é a vida para a gente ficar, sabe, guardando mágoa, guardando rancor, ressentimento? Queridos, vamos tentar andar hoje, vamos tentar melhorar hoje, vamos fazer o que é correto hoje, vamos viver o nosso dia a dia para ter paz com Deus. E para de querer salvar o mundo se você não salva nem você mesmo. Pare de querer cuidar do outro se você não está cuidando nem de você mesmo. O Espírito intercede, ministra na tua vida, ele te ensina, seja conduzido pelo Espírito. E aqui nós encerramos? Sim, cadê? Tá aqui. Romanos 4, 24. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. 25. O qual, por nossos pecados, pelo pecado do judeu, da transgressão da lei, ele foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Estamos vivendo agora dentro desta condição. Diante de Deus, não há condenação na tua vida, não há maldição espiritual na tua vida. Diante de Deus você está abençoado com todas as sortes de bênção. Todos os benefícios espirituais por meio de Cristo você alcançou. Agora uma coisa é certa: como que esses benefícios espirituais vai se manifestar na minha vida se a minha mente não receber uma metanoia, uma transformação para agir dentro dessa revelação? Eu posso ter todas essas informações de Deus, mas se na minha vida, no dia a dia, na prática, eu não entender, não mudar, não me comportar, não agir como alguém que teve a mente renovada espiritualmente falando, nada vai mudar na nossa vida. Porque uma coisa foi os feitos de Cristo no plano espiritual, outra coisa é o propósito que Deus tem na tua vida aqui na terra, que você vai ter que andar. E outra coisa, o caminho que Ele preparou para cada um de nós, não tem como você ficar tentando adivinhar. Você vai descobrindo. O salmista Davi, ele disse assim: olha, o Senhor me conheceu ainda informe no ventre da minha mãe. Todos os dias Ele estabeleceu para mim, quando nenhum deles ainda havia. Mas Davi tinha consciência do que iria acontecer? Não. Mas Deus já tinha preparado toda a trajetória da vida dele. E aí Davi foi, errava, acertava, caía, levantava. O propósito estava ali, mas Davi estava caminhando como ser humano, sujeito a erros e falhas. Então observe, abençoado, que Deus nos deu a consciência para saber o que é certo, o que é errado. E não precisa do outro ficar te ensinando. É o próprio Pai, é o próprio Deus que te direciona a verdade. Amém? Então, queridos, muitos filhos de Deus, infelizmente, muitos que se denominam cristãos, não creem na ressurreição de Cristo, porque se acreditassem, entenderiam que não há pecado, que não há condenação, que não se perde salvação, que a ressurreição não é no sentido literal, que o pecado que foi tirado não é porque a pessoa tem um desejo humano carnal, que todo mundo tem. O que tem que haver é um controle sobre este desejo, mas infelizmente a religião não compreende. Ficamos por aqui, graça e paz, graça eterna e até o próximo encontro.